Banco do Brasil está desabando? O mundo está acabando? O que está acontecendo com o Banco do Brasil? Esta é a pergunta que muitos investidores estão fazendo. Inclusive, se desfazendo de suas posições, vendendo suas ações e realizando prejuízo para a alegria de milhares aí que estão comprando e comprando na queda e aproveitando e juntando e comprando mais e criando aquela avalanche de ações do Banco do Brasil. Então vamos entender aí o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Então, desde a divulgação do relatório aí do último trimestre do Banco do Brasil, do dia 15, as ações começaram a cair, caíram de forma avassaladora. Já no dia 15, no finalzinho do pregão, ela teve queda aí de menos 1%, né? Menos 1,8%. No dia seguinte, já com todo mundo sabendo, né, que o terceiro trimestre foi muito ruim, ela caiu aí 12,69%. E hoje, segunda-feira, ela caiu mais 2,42%, totalizando aí um pouquinho mais de 16% de queda em 3 dias. E aí o que acontece? Qual é o movimento? As pessoas que não conhecem do mercado, não conhecem da ação, não conhecem da trajetória do Banco do Brasil, da sua consistência, do seu tempo, né, de atuação no mercado. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos no mercado como banco. Foi um banco que foi criado para dar lucro, por isso que existe, que dá lucro realmente. Tem uma boa política de distribuição de dividendos, faz parte do novo mercado da Bolsa, da B3, que é o mercado que as ações ali que fazem parte do novo mercado são ações, são empresas que têm um alto índice de governança corporativa com muita transparência, o que é muito bom para os pequenos investidores, né? Precisa de informações para fazer suas análises, para poder colocar e investir dinheiro nessas ações. Então nós temos aí, ó, o resultado dos últimos 3 pregões. Perceba aqui o volume de negociações de sexta-feira foi de 4,94 bi de negociações, né? Quando o usual tem sido aqui por volta de 800, né, 700, 500 aqui, aí vem para cá, ó, chegou na casa de 1 bi durante 4 pregões, depois caiu de novo para 575 milhões, depois voltou de novo, ter 3 pregões seguidos na casa de 1 bilhão e pouquinho mais. E por fim, na grande queda de 12,69, né, o volume de negociações ficou na casa de 4,94 bilhões. E hoje, mais uma vez, 1,52 bilhões de negociações. Pessoas comprando, pessoas vendendo. Negócio sendo efetivado, então gera aí essa estatística no volume de negociações. Antes de passar aqui para os resultados finais de quanto as ações do Banco do Brasil rendeu, né, ao longo do tempo, com dividendos e também com juros de capital próprio, eu fiz aqui uma apresentação para te encorajar a atuar nesse mercado e você entender, ter a mentalidade, né, de comportar como um negócio. E de fato é um negócio muito sério, o dinheiro é muito caro, né? Você não pode investir em algo que você não conhece, que você não tem nenhum planejamento, sai investindo, você vai ter perda de tempo e também perda de dinheiro. Então vamos lá. Você tem que entender o seguinte: é um negócio, então você tem que entrar de cabeça no negócio de forma a estudar. O que é isso? Você está criando uma companhia de investimento. Existem empresas, o ramo de atuação delas é para investir em outras empresas. Cito como exemplo a Bradespar. Bradespar é uma empresa que investe em outras empresas. O outro exemplo é a Itaúsa. A Itaúsa ela é hold. Por exemplo, ela é hold do Banco Itaú, mas também ela controla, tem ações, tem participações em outras empresas, em outros negócios. Então vamos lá. Você agora é uma empresa. Você agora vai ser uma empresa que vai investir em outras empresas. Essa deve ser a mentalidade. Qual que é a companhia? Aqui, no caso aqui, a minha companhia é Caldas, que eu sou Caldas, né? Você tem que ter estratégia de negócio. Então, a sua estratégia de negócio, a sua carteira de investimentos, você tem que saber quais são as empresas que vão compor a sua carteira de investimentos. Por quê? Porque cada investidor tem o seu perfil. Então, tem investidores que são moderados, tem outros que são absolutamente conservadores e tem outros que são mais arrojados. Então, você tem que saber qual é o seu perfil de investidor. Então, você tem que perguntar quais são as empresas que vão compor a minha carteira de investimentos. Aqui nós temos
não é uma criação nova. Desde que eu comecei a investir em 2006, eu venho estudando sobre os grandes especialistas. Não poderia ser diferente, eu estudei Luiz Bassi. Luiz Bassi tem um método que eu também replico o método dele para mim, então, mas apenas mudando o nome, mudando apenas o nome, mas a metodologia é a mesma, né? O conceito é o mesmo. Qual que é? Carteira fitness. O que é a carteira fitness? São empresas perenes, empresas com serviços que sempre terão procura, que sempre terão demanda. Né? Empresas, por exemplo, de finanças. Sempre haverá demanda por serviços de finanças, principalmente bancos, empresas de telecomunicações. Agora, na pandemia, então, as empresas nunca lucraram tanto na história, né, dos seus negócios como na pandemia. As empresas de telecomunicações vendendo combo atrás de combo e instalando internet para tudo quanto é lugar e por aí vai. Empresas de energia, cada vez mais os negócios, as empresas, as pessoas precisam de muita energia. Inclusive a inteligência artificial, ela consome energia assim de forma avassaladora. Saneamento, algo que é para a vida, né? Empresas de saneamento é algo que é para a vida. E empresas de seguro, cada vez mais as empresas de seguro elas estão crescendo no mercado. A procura de seguro, seguro de vida, seguro residencial, seguro até para eventos, né? Seguro para você fazer uma viagem, você participar de um negócio, para você participar de um estágio tem seguro. Então, hoje em dia tem seguro para tudo. E as empresas estão crescendo nesse ramo de seguros. Então, essa é a nossa carteira Fitness. FI de finanças, TN de telecomunicações, E de energia, S de seguros e S de saneamento. Carteira Fitness. O conceito de saúde, que nós estamos falando aqui de saúde financeira, que é isso que nós queremos, por isso o nome Fitness. E aí vem a pergunta: Banco do Brasil caiu, meu Deus, e agora? E agora o que é que eu faço? O banco está caindo. Você tem que incorporar o conceito que nós falamos no início da apresentação. Investir é um conceito, é a sua empresa que está investindo. Não é um jogo, não é uma brincadeira. É um negócio sério, é um negócio caro, é um negócio que mexe com as vidas das pessoas, com as vidas da família. Qual que é a empresa? É você. Você é SA, você é a sua empresa, você é a empresa que vai investir em outras empresas, você é a empresa que vai cuidar dos seus negócios, você é a empresa que vai administrar os negócios da sua família. Qual que é o perfil de investidor? E aí você tem que definir qual é o seu perfil, se é moderado, se é conservador ou se é arrojado. Quais são os planos e metas? Todo investidor tem que ter planos e metas. Qual o seu plano? Qual o seu planejamento? Você está investindo para quê? Quais são as suas metas? Aonde você quer chegar? Qual o objetivo que você quer alcançar? E para isso você tem que buscar conhecimento. Você tem que, de fato, buscar conhecimento e investir no mercado que você conhece, as empresas que você conhece, as empresas que você selecionou, as empresas que você fez análise de acordo com o seu objetivo de perfil de investidor. Aqui eu trago algumas frases de alguns especialistas do mundo dos investimentos, que são muito conhecidos, para justamente nos guiar e nos encorajar. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do planeta, em seus livros e nas biografias, nos livros, né, nas obras que citam Warren Buffett e a sua biografia também, ele fala que a regra número 1 do negócio é nunca perder dinheiro. E a regra número 2 é nunca esquecer a regra número 1. Portanto, para você entrar no negócio, você tem que saber aonde você está entrando. E que negócio você está entrando. Para quê? Justamente para não perder dinheiro. Para não perder dinheiro, para não perder tempo. E a regra número 2 é justamente isso, lembrar de nunca entrar em algo que você desconhece. Você tem que conhecer, tem que saber onde está pisando, tem que saber onde está colocando o seu dinheiro, tem que saber onde está colocando os seus investimentos, a sua força de trabalho. E a segunda frase que eu trago é justamente essa: ó, nas grandes crises que surgem as melhores oportunidades. Muitas pessoas falam dessa frase, algumas pessoas atribuem essa frase a Albert Einstein, mas como não há unanimidade, né, não há essa certeza de que de fato foi ele, e aí eu gosto de colocar como um provérbio cearense. O que é isso? As pessoas costumam falar que algum provérbio, alguma frase que não tem autor, ou pelo menos o autor não é conhecido,
dá-se então autoria a um provérbio chinês. Não, eu quero atribuir para a gente, eu quero colocar para o nosso país, para o nosso povo. Então, por isso, eu atribuo como sendo um provérbio cearense. Então, perceba, a ação do Banco do Brasil caiu. Caiu aí 16% em 3 dias. Estamos numa crise. Nas grandes crises que surgem as melhores oportunidades. Como você vai atuar, né? Como você vai fazer, como você vai construir a sua grande oportunidade frente a uma crise? Tendo uma carteira de oportunidades ou uma reserva de emergência. Eu gosto muito ali de trabalhar as duas coisas, reserva de emergência juntamente com a carteira de oportunidades, que é uma reserva única, né? Que vai servir tanto para emergência quanto para oportunidade. Oportunidade de quê? De grandes negócios, como esse, por exemplo, como atuar na crise. Surgiu oportunidade, você tem ali o dinheiro guardado, você compra, você faz uma oferta, e a pessoa tem pressa de vender, a pessoa quer se desfazer do bem, e você faz uma oferta, a pessoa acaba aceitando, fecha-se então o negócio. É isso. É nas grandes crises que surgem as melhores oportunidades. Você tem que estar preparado para este momento. E a terceira frase é justamente essa de C.S. Lewis, né, que é uma poderosa frase que diz que as dificuldades preparam pessoas comuns, assim como eu e você, para destinos extraordinários. As oportunidades aparecem, elas sempre vão aparecer. Só que a gente tem que estar preparado. E aí, você está preparado? Já tem a sua carteira de oportunidades? Eu queria deixar como exemplo aqui o Airbnb. Então, o que ocorreu na crise de 2008? Os fundadores estavam sem dinheiro e endividados. Eles criaram um site para alugar colchões infláveis em sua casa durante uma conferência. E hoje, o Airbnb é uma das maiores plataformas de hospedagem do planeta, sem ter um único imóvel, sem ter nenhum apartamento, sem ter nada. Ela é apenas a plataforma onde pessoas vêm e colocam seus imóveis à disposição e clientes vêm buscando os imóveis. É igual a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é essa intermediação, essa plataforma. O cliente quer comprar, o cliente quer vender. Fecha esse negócio. O Airbnb é a plataforma, o cliente quer alugar, o cliente quer locar. Fecha-se o negócio. Oportunidade. O Airbnb descobriu uma forma onde as pessoas tinham uma dor de buscar lugares, né? Lugares e apartamentos mais variados possíveis, com preços competitivos. E aí ele lançou essa oferta, surgiu então a procura, tornou-se então um negócio viável que dá lucro, e muito lucro até os dias de hoje. Então, recapitulando, qual é o processo de estratégia? Qual é o seu processo estratégico? Qual é o seu planejamento estratégico? Você tem que ter um foco, você tem que saber onde quer chegar, saber o que quer conquistar. Se você quer investir para quando seu filho fizer 18 anos e ali ele sacar o dinheiro, você sacar o dinheiro e pagar para ele um intercâmbio, ou se você quer investir para comprar um apartamento, realizar a viagem dos seus sonhos, tem que ter um objetivo, tem que ter um foco, tem que saber onde você quer chegar e o que quer conquistar. Estudo de mercado, você tem que estudar, tem que saber quais são as empresas que você quer investir, se a empresa dá lucro, quanto tempo dá lucro, quanto tempo a empresa está na Bolsa de Valores, quanto tempo a empresa vem crescendo consistentemente, quanto tempo a empresa ela existe no mercado. Uma coisa é ela existir no mercado e outra coisa é ela estar listada na Bolsa de Valores. Existem empresas listadas na Bolsa de Valores desde que a Bolsa começou. E existem empresas que entrou agora 2, 3 anos atrás. Por isso que você tem que estudar. Para quê? Para evitar perdas de tempo e também perda de dinheiro. E você tem que ter os ativos. Quais são as ações que vão compor a sua carteira? Ativos perenes, ativos de longo prazo. O que é um ativo perene? Empresas de longo prazo são empresas cuja demanda por produtos e serviços elas permanecem constantemente independentes das flutuações econômicas ou de crises financeiras, como por exemplo aí essa crise que o Donald Trump começou a criar aí junto à China, elevando os preços, aquela corrida que sobe um preço, sobe outro, e taxação, acaba criando uma crise sem necessidade, e os mercados começam a sofrer, as ações começam a oscilar, todo mundo sai perdendo, mas quem tem planejamento, quem tem reserva de oportunidade, consegue ali se manter
ativo no mercado, inclusive ter bons lucros, conseguir captar bons produtos, bons ativos, boas empresas. E por que tudo isso? Empresas fitness, carteira fitness, elas buscam renda passiva ao longo do tempo, quando você vai se aposentar, ou uma renda complementar à sua aposentadoria, por isso que você não vai ficar esperando a Previdência Social. E se você de fato não quer ficar esperando a Previdência Social, você tem que começar a investir já, hoje, começar a criar a sua carteira fitness, ou seja lá o nome que você queira dar, com empresas perenes, empresas que possam ali compor a sua carteira, de forma que a sua carteira cresça consistentemente como bola de neve e ao longo do tempo ela possa garantir renda passiva todos os meses. E agora aqui a parte dos ganhos, né? Desde 2016 até os dias de hoje, para mostrar para você que quando você investe a longo prazo, quando você investe na empresa, uma empresa que você conhece, uma empresa que tem segurança, uma empresa que tem procedência no mercado, que tem resultados, não precisa se preocupar. Pegando apenas o exemplo de 100 ações que eu comprei na crise de 2016 e mantive até os dias de hoje para você ver o histórico, tanto da variação, né, dos rendimentos, quanto também dos pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio. Inicialmente, 100 ações foram R$ 634. Você vai ver mais aqui embaixo que vão ter 200 ações. Por quê? Porque ela desdobrou, né? Anos depois, o Banco do Brasil tem essa política maravilhosa de fazer desdobramento das ações para que o valor possa ficar mais atrativo para os pequenos investidores, para todos os investidores, é verdade, mas sobretudo para os pequenos investidores, e ter mais liquidez. Então vamos lá, o saldo bruto hoje é de 5.134. Olha a variação aqui, 709% de valorização nessa carteira aqui de 2007. Então veja bem aqui, ó, essa parte aqui verde escura é o valor aplicado, ó, valor aplicado. Essa parte aqui verde clara para cima é o ganho de capital, quanto que ela rendeu, também em comparação ao valor inicial. Então, veja bem aqui, vamos descer aqui para a gente ver. Ó. Inicialmente, então, foram 100 ações, que posteriormente foram desdobradas para 200. Aí, sendo 200, o valor foi desmembrado, né? Em vez de ser 6,34, passou a ser R$ 3,17. O preço hoje, com essa queda toda aí, 16%, está R$ 25,11 no fechamento aqui do mercado. Então, nós tivemos a variação caiu, tá vendo? A variação caiu para 692%, um saldo aí positivo de R$ 5.000 nesses 9 anos, tá? Dessa carteira aí de 2007. Então agora a gente vai ver quanto foram os dividendos. Então aqui, quanto foram os dividendos. Perceba aqui que é a mesma carteira no site do Investidor 10, tá? Você vem aqui, ó, você pode mudar, você vê aqui o gráfico, ó, da evolução do patrimônio de dividendos, você vê aqui a data que eles começaram a pagar, ó, tem várias páginas aqui, daqui de 2023 para cima, sempre com 200 ações, ó. Então você vai vendo aí o histórico, tá? A gente vai vendo aqui a evolução dos proventos, ó, 2015 foram pagos R$ 97, 2016 67, vamos ver aqui os valores aqui em cima, vamos lá. Em 2015 foram pagos, né, ó, no total R$ 97, 2016 67, 2017 80, 2018 128, 2019 217, 2020 125, 2021 193, aí 2022 ó, R$ 367 e 2023 R$ 397. Só 2022 e 2023 já paga o investimento inicial das ações, que foi R$ 634. 2024, recorde, ó, R$ 456. E agora, esse ano de 2025, até o momento que ele pagou aqui em março, né? Pagou aqui em março,
nós temos aí R$ 112,76. Qual que é o patrimônio acumulado ao longo do tempo? Esse aqui, ó. R$ 2.000, 244 reais, R$ 2.244,24 apenas de dividendos e juros sobre capital próprio. E aí você vê aqui no final. Então você pega aqui, ó, esse montante aqui dos R$ 5.000, soma aqui com esse 2.244, né? Vamos lá. Quanto é que deu aqui? R$ 5.000, 134 mais 2.244,24. Então, um total de R$ 7.378 de 2016 para cá, somando rentabilidade, dividendos e juros sobre o capital próprio. Aí você pode perguntar, mas nunca se perde em ações? Você pode perder. Você pode perder se você não tiver um planejamento. Se você não dominar o seu emocional. Se você não tiver um foco. Percebe comigo aqui essa ação, ó. Esse histórico aqui. Histórico de um ano. Vamos aqui analisar o histórico de um ano. Quem comprou aqui, ó, R$ 25,30, se o investidor comprou aqui, ele teve um leve ganho aqui, em seguida, depois, ó, desabou. Aí ele ficou triste, já ficou preocupado. Comprei a ação desabou. E percebe que a ação, ela não voltou mais a esse patamar aqui por um longo tempo. Ó, olha quanto tempo ela demorou. Ela demorou de maio de 2024 até agosto, né, de 2024. 3 meses aí. Para ela retomar o valor inicial. Então ela ficou praticamente, é como se tivesse ficado com o dinheiro parado 3 meses. Depois ela teve aí, ó, um ganho. E aí caiu, voltou a subir. E depois foi ladeira abaixo. Percebe aqui, ó, olha o desespero. A pessoa comprou aqui, o investidor comprou aqui, ó, em agosto de 2024 por R$ 28,00. R$ 28,00. Ela vê o seu investimento desabando para R$ 23,50 por aqui. R$ 23,50. Então, se ela vender aqui no meio do caminho, ela já realiza o prejuízo. Se ela vender aqui, o prejuízo é maior. E aí, daqui a pouco, ela vê a ação subindo desesperadamente, ó, chegando a quase R$ 29,00. Aí ela vai e compra aqui no meio do caminho, que agora vai subir. Agora vai subir. Daqui a pouco ela desaba de novo. E ela fala, caramba, vou vender de novo, senão vou perder meu dinheiro. Vende de novo. Então ela realiza prejuízo em vários lugares, tá vendo aqui, ó? Ela realiza prejuízo aqui, ó. Ela realiza prejuízo aqui, 2 vezes. E aí ela se mantém fora do mercado. E a ação volta a subir, cai de novo, volta a subir. E agora teve essa queda violenta aí de 16% em 3 dias. Então o mercado é assim, o mercado é volátil, a renda é variável, nem mesmo a renda fixa, que as pessoas têm essa ilusão de que o investimento ele segue a risco o nome de renda fixa, nem mesmo ele é fixo. Basta lembrar que agora na pandemia de 2020, a renda fixa bateu 2%. 2%. Então, até mesmo os piores fundos imobiliários que pagam ali 6%, 5%, estavam ganhando da renda fixa. Hoje não. Hoje a renda fixa está 14,75%, está ganhando de todos os fundos imobiliários, praticamente todos. E tem uma outra seção aí que talvez ganhe, mas está ganhando de todos. Mas ela é uma renda que não é fixa. Perceba que ano passado ela estava a 10, 11, 12, 13, já esse ano, né? 14 esse ano, 14,75 reais. Então, até aquilo que a gente chama de fixo, não é fixo. No mercado de investimentos, nada é tão fixo assim que não possa ter uma variação. Então, finalizando, eu quero te convidar aí para refletir sobre essa carteira de investimentos, sobre planejamento, sobre foco. E se você ainda não investe, comece a investir, faça o seu planejamento, trace o seu perfil de investidor, não vá pela conversa dos outros, a ação tal vai explodir. Se vai explodir, sai de perto. Se coisa que explode não é boa. Então sai de perto, não escuta. Basta você ler um pouquinho ali, ó. Você já começa a
se desvincular daqueles que acham que a Bolsa de Valores é game, que acha que é um leilão, que acha que são jogos, né? Que acha que são cassinos. E não é. Então você investe no longo prazo, e investir no longo prazo, os investidores sempre falam que Bolsa de Valores, se você investe no longo prazo, acima de 20 anos, não se perde na Bolsa. Sempre se ganha. E aí o segredo é você ir sempre aportando aos pouquinhos. Aportando aos pouquinhos. Porque como ela é variável, você compra. Daqui a pouco ela sobe. Você pode até comprar. Ela vai cair. E se ela cair muito, como caiu agora 16%, você compra mais. Reserva de oportunidade. Vai fazendo negócio. Vai montando então a sua carteira de proventos, que no futuro vai te dar aquela renda passiva poderosa. E se você gostou do conteúdo, eu te peço para você nos ajudar aí seguindo, compartilhando e dando like, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para muito mais pessoas que precisam dessas informações, e você pode compartilhar com seus amigos. Nós agradecemos de coração e até a próxima. Tchau!